Eu vou falar para esse colega aí, esse engenheiro Léo, né? Vamos direcionar diretamente a ele, como ganho de causa, como vida tete a tete. O filho autista que eu tenho, ele não me impede de eu fazer minhas coisas, ele não me impede de eu ter uma vida, ele não me impede, muito pelo contrário. O filho autista que eu tenho é a minha razão de viver. Você entendeu? Muitas das vezes, que nem você diz aí que o casal se separa porque tem que cuidar, porque tem que isso, porque tem que aquilo, porque não vai ter tempo um pro outro, é verdade. Muitas das vezes acaba acontecendo mesmo. E não só por cuidar do filho, o dia a dia cansativo, que você tem que trabalhar, e a sua mulher também tem que trabalhar, e todo mundo tem que trabalhar, e fazer um monte de coisa, e várias tarefas durante o dia, porque a gente não tem uma vida mansa, né? Porque a gente não tem empregado, porque a gente não tem um monte de coisas que muitos políticos têm, né? Então a gente tem que se virar, entendeu? A gente não tem tempo, inclusive, para sair batendo nos outros em lugares por aí, não. Para ficar arrumando confusãozinha na casa dos outros, ou no lugar que os outros estão passeando e tudo mais por aí, não. Aliás, nem tempo para passear, muitas das vezes a gente tem. Às vezes a gente tem tempo para passear, mas não tem dinheiro. Por quê? Porque a gente tem que se fixar nas contas que a gente tem, porque o nosso salário não é um salário de político. Entendeu? O nosso salário não é de 15, 20, 46 mil reais para ficar fazendo planos de aborto. Você entendeu? Ou de não aborto. Ficar com discussãozinha ridícula, sabe? Sobre ideologias. Você entendeu? Então a gente não tem esse tipo de salarinho. Então a gente tem que trabalhar, inclusive, duro, para pagar bastante imposto para sustentar essa cambada de vagabundo. Você entendeu? Então é isso. É por isso, você entendeu? É isso que me deixa irritado. Não é o fato de eu ter um filho autista e de o governo ter me negado benefícios, porque o salário merreca que eu ganho na cabeça do governo era o suficiente para manter o meu filho autista. E eu tenho que ficar ouvindo meia dúzia de vagabundo, principalmente da direita, incluindo Flávio Bolsonaro e todos os outros, que o Bolsa Família é isso e aquilo. O Bolsa Família é uma gota d'água de ajuda para aqueles que não têm merda nenhuma. O Bolsa Família nada mais é do que isso. Não é para sustentar as pessoas, não. Porque qual é o vagabundo, qual é o bandido de vocês aí que vive com 600 reais? Vocês vivem às vezes com 20, 46 mil reais e fala que não dá. E fala que é uma merreca, que vocês precisam de aumento toda hora. Pelo menos é isso que os deputados vagabundo falam, que vive precisando de aumento, vive fazendo conchavo de madrugada para passar as pautas de aumento de salário de vocês, porque vocês ganham uma merreca de 46 mil reais, de 20 mil reais, de 21 mil, de 25 mil reais. Você entendeu? Imagina nós que quando ganha 3 mil reais é o suficiente para cuidar de um filho autista e de todas as contas da casa. Comida no geral, água, luz, internet, enfim. Carro, moto, manutenção de carro, moto, enfim, várias contas, né? Que isso não vem ao caso. Então, é isso que eu fico vendo, cara. Sabe? Aí eu tenho que escutar, eu tenho que ver você falar um tipo de merda desse, porque você falou. Tá aí, ó. Porque imagina que eu quero ter 2 filhos. Aí vem esse, que ele vai me exigir todo esse tempo e esforço pra cuidar dele, acaba com a vida do casal. Às vezes o casal se separa por causa disso. É ruim pro casal, é ruim pra criança. E aquelas outras 2 vidas que iriam existir, se tivesse feito, eu vou chamar até de interrupção da gravidez, que eu acho que aborto é uma frase forte. Se tivesse feito a interrupção da gravidez, iam ter mais 2 pessoas no mundo, pessoas mais eficientes, e a família estaria mais feliz. Tá aí. Não foi eu que falei, amigão. Não foi o Nando Moura que falou, não. Você entendeu? Não foi o Marcelo Brigadeiro que falou. Aliás, não foi o MBL que falou, foi você que falou com a sua boca. Tá aí, mano. Essa imagem é sua? Esse vídeo é seu? Foi você que falou? Você entendeu? É só você baixar esse download aí, cara. Foi você que falou ou não foi? Ou essa foto, essa imagem, esse vídeo aí é IA? É o Nando Moura falando no seu lugar? Você entendeu? E quanto a isso aí, não tem explicação, mano. Não tem explicação. Se um casal decidir ter um filho e esse filho for autista ou tiver síndrome de Down ou qualquer outro tipo de problema, isso é um problema familiar do casal. Você entendeu? Ah, mas o governo tem que ajudar, sim. O governo teria que, se fosse um governo de decente, fosse um governo humano, se fosse um governo que olhasse para as pessoas com mais calor humano, coisa que vocês do MBL não olham, coisa que vocês do MBL são pior do que Bolsonaro ou igualzinho da mesma laia.
Você entendeu que eu já vi muito bem qual que é as ideias de vocês? Entendeu? Então, assim, se existir um governo humano, ele vai olhar para você e vai gastar sim com essa pessoa. Porque na hora que o governo bandido vai pagar trocentos milhões de reais de emendas parlamentares para um vagabundo só votar num projeto cretino, num projeto vagabundo, num projeto safado, picareta, vocês não têm dosinha de gastar não, certo? Nenhum governo bandido tem dosinha de gastar não. Na hora que é para pagar emendas parlamentares, para encher o rabo de vocês, para aprovar projeto safado, picareta, ninguém tem dosinha não. Na hora de pagar 40 mil, 30 e poucos mil reais só de salário, para cada um picareta, nenhum governo tem dó não. Não tem dosinha não, certo? Na hora que é para pagar auxílio vagabundagem, auxílio picaretagem, auxílio vagabundagem para vocês, nenhum bandido político tem dó não. Aliás, assina um foda-se bem grande para a população, certo? E bota no 12. Bota pra torar no rabo do povo sem dó e com força, certo? Então, na hora de ajudar o casal que tem um filho autista ou síndrome de Down ou qualquer outro tipo de problema, tem que ajudar mesmo, certo? Tem que ajudar e tem que ajudar feliz, tem que ajudar contente, porque esse dinheiro não é desses vagabundos aí não, certo? Não é de vocês bandido não, certo? Esse dinheiro não sai do rabo de vocês não. Sabe quem é que paga essa porra desse dinheiro? Que vai ajudar os pais ou seja lá quem for? É um trouxa que nem esse aqui, ó. Esse palhaço aqui, ó. Esse trouxa que tá falando com vocês, certo? É do salário desse palhaço aqui e de muitos trouxas igual eu, que estão por aí que não tem voz pra falar, certo? Que não decidiu ter uma coragem de abrir um canal de merda igual o meu, beleza? Pra falar umas verdades que vocês não querem ouvir. Fechou? Então é isso. Beleza? Então tem que pagar mesmo, certo? E vocês todos que tiverem esse tipo de projetinho sem vergonha, vagabundo, safado, pra atirar, porque quer economizar, pra vocês gastar com um monte de vagabundagem, certo? Com um monte de picaretagem que todo mundo já sabe como que é, você entendeu? Vocês não vão ganhar, entendeu? Vocês não vão ganhar. Realmente eu concordo com o Nando Moura, tem que ser extirpado da política, não pode nem entrar, certo? E nesse ponto eu tô junto com ele e não abro mão. Mesmo que eu não concorde com algumas coisas que o Nando Moura fez no passado, mesmo que eu não concorde com algumas coisas que eu acho que não é, mas mesmo assim eu continuo com ele no mesmo propósito. Por quê? Porque tem a ver comigo, certo? Tem a ver comigo também, com a minha família e com os ideais de todo brasileiro que precisa que o Estado olhe por aqueles mais fracos. É isso. Fechou? Então é isso aí. Não esquecendo, né? Agora é você, viu, Brigadeiro? Vou falar uma coisa pra você aí. Só fiquei inscrito do seu canal ainda pra me ver as patifarias que tá acontecendo. E através do canal do Arthur eu vim pro Nando Moura, conheci o Nando Moura. Achei show de bola, me divirto demais com o Nando Moura, com as formas que ele lidar com as coisas, a forma engraçada que ele tem de falar das coisas sérias, né? E eu admiro muito o Nando Moura por isso, porque ele fala das coisas sérias de uma forma muito bem-humorada, né? Ele fala de muita vagabundagem, de muita putaria que vocês políticos andam fazendo, de uma forma muito bem-humorada, e ele tem mérito por isso. Ele merece o mérito que ele tem, certo? É honrado o mérito que ele tem. E não importa o que ele venda no canal dele, se é caro, se é barato, se é isso, se é aquilo, não importa. Ele tem o direito de vender o que ele quiser, certo? Assim como eu também, se quiser vender alguma coisa, como qualquer outra pessoa no YouTube. O canal é seu, então você pode fazer o que você quiser. Desde que a plataforma não embace, você pode fazer dentro das diretrizes do YouTube, você pode fazer o que você achar de melhor para sua audiência. E o Nando Moura tem o direito dele fazer o que ele quiser. É só isso, certo? E você tem que respeitar isso. Assim como você também tem o direito de vender o que você quiser e tem que ser respeitado por isso. Seja coisas boas ou porcaria, não importa. Aí você vai pagar um preço com a audiência que você tiver. Aí é um problema seu depois, tá? Agora uma coisa, o ponto-chave da história é, eu tô de boca aberta com você, porque assim, tudo aquilo que eu tava dizendo em outros vídeos que ia acontecer com você, realmente aconteceu tudo. Sabe, um cara que honrado,
né? Um cara que era, né, digamos assim, ao meu ver. Só que assim, viu, eu não acho certo o que o Nando Moura faz, não. Quando ele pega vídeo seu antigo e mistura com os vídeos atuais, eu não acho isso certo, como também não acho certo que você faz com os vídeos deles também. Você faz isso com os vídeos do Nando Moura também. Eu acho isso aí uma palhaçada, mas beleza. Isso aí é uma questão minha, eu acho isso, tá? Não gosto desse tipo de coisa. Mas tudo bem, porque o que passou, passou, né? Então não tem que ser tirado de contexto, é o que eu acho. Mas enfim, o ponto-chave é o seguinte, cara. O que mais me irrita em você, ô Brigadeiro, o que mais que tem me deixado assim decepcionado, sabe, decepcionado mesmo, é uma coisa que você falou que você nunca ia fazer, que você achava até de uma canalice muito grande, que eu também acho. Continuo achando, você achava, porque você tá fazendo realmente o MBL, o que ele queria, eles conseguiram fazer, né? De você, eles conseguiram tirar honras que você tinha antes, que você deixou de ter, né? Que era o fato de envolver família em brigas, né? Eu nunca falei da família de ninguém. Nunca! Nunca falei da família de ninguém. E nem vou falar, jamais. E você pode ver que a primeira coisa que você fala aí, nessa vagabundagem que aconteceu aí, dessa atitude de vagabundo, de bandido que esse engenheiro Léo aí teve, né, com o Nando Moura, porque pra mim isso é atitude de vagabundo, tá? Um cara que se diz político, pré-candidato, e que tem a atitude que ele teve, mas o cara vai fazer o quê? O cara ficou xingando ele e tal, se afasta. A atitude de um político correto, de uma pessoa lidar com a situação correta, qual que seria a atitude de um político correto? Um político que realmente preza pela sua imagem e preza pelos seus futuros votos. Qual que é a atitude de um político correto? Entendeu? Na minha opinião. Era sair fora e se livrar de escândalo. O cara começou a gritar, falando, não, beleza, então, desculpa aí, velho, tô indo lá. E acabou a conversa, certo? Mas não, ele foi pra cima e ainda bateu no cara. E aí quer ter razão. Isso aí pra mim é atitude de vagabundo, de bandido. Entendeu? Coisa que esse tipo de atitude, todo mundo do MBL tinha, né? Deve ter até hoje. Que é exatamente isso que é o que acontece aí. Eles vão no lugar pra bater. Só o único que eu lembro que tomava uns couro legal era o Arthur Duval, né? De vez em quando tomava uns tapas lá, mas a maioria ia pra enfrentar, pra afrontar, pra bater, né? Mas é isso, você entendeu? Agora, o que me espanta, o que me deixa realmente decepcionado com você, Brigadeiro, é você ficar falando da família do cara, da mulher do cara, da mãe do cara, falando que é na frente da família dele, que não sei o quê, que é uma vergonha, que é isso que ele tinha que ter partido pra cima. Sabe? É nojento, cara. Respeita a mulher do cara, eu respeito pra caralho, pô. Quem não respeita a mulher é o próprio Nando. Ao tomar 2 tapas na cara na frente dela e não fazer nada, entendeu? Você não tinha que ter falado da família do cara. Você quer falar do cara, que ele foi covarde, que ele foi isso, que ele foi aquilo, beleza, você pode falar normal, de boa. Quer tirar um sarro, quer zoar, caiu no chão catando moeda, aquela coisa toda que a gente dá risada. Eu dou risada, todo mundo dá, porque é normal, a gente, é brincadeira, tirar um sarro, ótimo, legal, cara. Mas eu vou falar uma coisa pra você, cara. A decepção que eu tenho com você nessa situação aí é grande, hein, cara. Um cara que sempre prezou aí pelo bem da família, sempre prezou aí por não envolver famílias em briga, né? E ver você fazendo esse tipo de nojeira hoje em dia é decepcionante, cara. Mas é o que eu imaginava que ia acontecer com você, né? Quando você foi pra política, quando eu tava comentando aí em alguns vídeos seus aí, lá no começo, né? Antes de você brigar com o Nando Moura, eu tava falando, não vai porque você vai ter que fazer o que o partido quer. Não, porque o partido não vai mudar, porque isso. Você falou que mesmo que o Nando Moura te atacasse, você jamais ia atacar ele. Você falou isso em alguns vídeos seus. Mas tudo certo, não guardei nenhum tipo de rancor do Nando, nenhum tipo de nada mesmo. Eu respeitei o posicionamento dele e inclusive deixei claro aqui mais de uma vez e vou deixar novamente. Não esperem que eu ataque o Nando. Ou seja, se eu fosse passa-pano do MBL e tudo, eu ia entrar na onda que todo mundo do MBL tá fazendo. Tá todo mundo retrucando o Nando, né, meu irmão? Eu não vou entrar nesse jogo. Já falei, não espere. E falei inclusive pra galera do MBL, cara, não esperem de mim que eu ataque o Nando. Não vou fazer. Mas, e aí hoje você tá aí, ó, quase todos os dias, fazendo um vídeo aí, atacando o Nando Moura. Cara, é isso que a política faz. Transforma pessoas da hora
e tira o melhor caráter que ela possa ter como ser humano, transforma elas em um dos piores seres humanos, infelizmente, né? Isso é o que o poder, o dinheiro e toda a vagabundagem política é o que faz com o ser humano. Isso aí é só um exemplo. Marcelo Brigadeiro, para mim, é um exemplo de que como a política pode degradar uma pessoa, um ser humano que um dia foi fantástico. É triste de ver no mar de nojeira que você caiu, viu, Brigadeiro? O mar de nojeira que você se encontra hoje é deplorável, na minha opinião, é triste, sabe? É de dar dó, entendeu? É isso. E você é um cara que, na minha opinião, você é um cara assim que tem bastante qualidade, cara. Você tem bastante qualidade, sabe? Como lutador, você é um cara inteligente, né? Pelo menos eu via você um cara com muita sabedoria, muita inteligência. Eu via você assim como um cara assim, como exemplo, sabe? Exemplo mesmo, até mesmo psicológico, né? Um cara assim que muitas das vezes foi provocado, né? Muitas das vezes era provocado, tal, e tinha uma estrutura psicológica estilo a que o Nando Moura teve com esse vagabundo aí, digamos assim, né? Com essas atitudes de vagabundo, digamos assim. Porque pra mim é atitude de bandido, de vagabundo. Um cara que vai pra agredir o outro, pra mim é atitude de vagabundo. Certo? No meio da família, aí ele fala que não, mas a família dele não tava lá, tinha 5 seguranças em volta, 5 caras. Você entendeu? Em volta. Foda-se quem tava em volta, se era 5 caras, se era a família do cara. A partir do momento que você parte pra agredir alguém, você tá tendo uma atitude de vagabundo, certo? De marginal. Entendeu? Essa é a minha opinião. E ponto. Fechou. Certo? Agora eu vou falar uma coisa pra você. Eu falei nos comentários lá na sua live e vou repetir. Vou falar uma coisa pra você. Eu sou um cara que eu jamais vou ir na porta da sua casa, na porta da casa de ninguém, agredir ninguém, fazer nada contra ninguém. Eu sou desse tipo. Não vou agredir ninguém, correr atrás de ninguém, mas eu vou falar uma coisa pra você. Se eu tiver de rolê com a minha família, que nem aconteceu com o Nando Moura aí, e vir um cara que é vagabundo, que é contra autismo, contra as coisas do meu próprio filho, contra a minha própria família, que já declaradamente no YouTube pra todo mundo ver, e o cara vem meter a mão na minha cara na frente de todo mundo, pode ter certeza que o que ele tá procurando ele vai encontrar. Eu ia grudar no pescoço dele e eu só ia soltar ou quando ele tivesse morto ou quando me desmaiasse. Quando me desmaiasse para poder tirar o pescoço dele das minhas garras ou dos meus dentes. Entendeu? Porque eu ia beber o sangue dele na frente de todo mundo. Você pode ter certeza que eu faria isso. Tá? Porque quem procura tem que encontrar. Você entendeu? E o Nando Moura tá certo. Ele teve uma estrutura psicológica muito grande. Uma estrutura que eu não teria. Pode ter certeza. E olha que, infelizmente, eu tenho que declarar isso, porque não adianta eu dar uma de hipócrita aqui. Não é porque eu sou da igreja, sou da igreja não, né? Que faz um tempinho que eu também não vou. Não é porque eu sou de Cristo, que eu vou falar assim, não, eu não teria ódio, não faria isso, não. Eu faria. Né? A gente não tem que ser hipócrita. A gente tem que falar o que está no nosso coração. É mediante a isso que eu vejo quão lixo que eu sou e preciso que Deus me transforme todos os dias. Porque eu não ia aguentar esse tipo de desaforo aí. Eu não ia. Tá? Eu ia grudar a minha mão, os meus dentes no pescoço dele e só ia largar mesmo quando alguém me tirasse de cima ou ele mesmo, né? Se conseguisse tirar e me pegar e me bater mesmo, ou então, se ele não conseguisse, ele tava lascado. Entendeu? Só ia sair de lá dentro do caixão ou em cima de uma maca. Entendeu? É isso. Na minha opinião, seria assim, desse jeito aí. E ó, quem procura acha, viu? Manda ele continuar procurando o que ele tá procurando, que uma hora ele encontra. Não só ele, viu? Mas todos os políticos picareta que é igualzinho a ele. Tá? Continua procurando. Que, como diz o ditado, quem procura, uma hora vai achar. E quando achar, vai ser umas manchetes da hora, do jeito que vocês gostam. Show. Beleza? Só um conselho, né? Isso aqui é só um conselhozinho. Beleza? Então é isso aí, galera. Um abraço a todos. Deus abençoe. Tudo de bom. Boa semana para vocês. E a gente se vê em breve. Não se esqueça daquele like ou dislike, né? E deixa aí sua opinião. O que você pensa aí a respeito do que o engenheiro Léo pensa sobre autismo e filhos autistas e filhos que têm algum tipo de problema, como paralisia e enfim.
Você pensa como ele? Você acha que deveria existir algum partido político que pensasse igual eles? Essa é a opinião de vocês, tá? É isso aí, beleza? Deus abençoe vocês, uma ótima semana e até breve. Um abração. Quando a fé vira negócio e a política vira culto, o povo deixa de pensar e passa só a obedecer. Não é contra Deus, não é contra a política, é contra os manipuladores dos dois.